Well, let's go back to America. Olha, representantes do FBI dizem que impediram uma tentativa de atentado contra o candidato à presidência Donald Trump. Bem, eles teriam atirado contra um homem que estava apontando um rifle em direção a Trump durante um jogo de golfe. Cara, que país doente, hein, cara? Esse é o assunto do plantão do Meteoro. Bem, mas vamos falar a verdade, né, Sofia Labanca? Vamos falar a verdade. Mais doente do que nós eu acho difícil, mas, cara, se todo candidato aqui brasileiro tivesse uma investigação pra toda vez que houvesse disparos de arma de fogo próximo de candidatos brasileiros, não ia ter eleição, né, bicho? Principalmente, né? Pô. Pois é, tem isso, né? Mas dito isso, por outro lado, acho que o número de candidatos e de presidentes mortos nos Estados Unidos deve superar de longe o número dos brasileiros. Tá aí. Né? Então, eu não sei qual dos países está mais ferrado, sinceramente. A gente não tem que lidar com trampistas aqui, talvez ajude um pouco, né? Mas é que tá difícil também, a gente sabe. Agora aqui a baixa deles, vamos ver. Sofia Labanca, quer dizer então que se a primeira história do atentado ao Trump não colou muito ali, também essa segunda aí agora é uma segunda tentativa, um plano provável. B ou qual é? Pouco provável porque ninguém sabe se o atentado realmente aconteceu ou não. Vamos lá, eu explico essa história. Foram ouvidos disparos próximos ao Trump durante um jogo de golfe no último domingo, dia 15 de setembro. O FBI foi lá investigar uma possível tentativa de assassinato. Eu vou pedir para você colocar na tela um vídeo da AFP, mas eu já vou avisando que esse vídeo da AFP foi logo depois que houve esses disparos. A gente vai ter informações novas que saíram depois desse vídeo, mas vamos lá, vamos com calma. Ordem cronológica. Vamos lá, tá na tela. Informou neste domingo que os disparos realizados perto do campo de golfe do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, parecem ser uma tentativa de assassinato do empresário. A campanha de Trump reportou neste domingo que ocorreram disparos em sua proximidade e destacou que o candidato republicano está seguro. O FBI respondeu a um incidente em West Palm Beach, Flórida, e está investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, informou o FBI em um comunicado. O ex-presidente Donald Trump está seguro e ileso após o incidente, pouco antes das 14 horas de domingo, no Trump International Golf Club em West Palm Beach. O pessoal do Serviço Secreto dos Estados Unidos abriu fogo contra um atirador localizado perto da divisa da propriedade e este assunto está sob investigação. A vice-presidente, candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, escreveu na rede social X que está feliz que Trump esteja seguro. A democrata afirmou ainda que a violência não tem lugar na América. Ainda não se sabe quem realizou os disparos. O incidente ocorre no contexto de uma campanha presidencial acirrada, na qual, poucas semanas atrás, Trump já havia sofrido uma tentativa de assassinato. Bem, A violência não tem lugar nos Estados Unidos. Só é o país que jamais matou os próprios presidentes e não tem lugar dentro das fronteiras deles, porque a quantidade de morte causada pelo exército americano, mortes causadas por eles fora das suas fronteiras, né? Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Tô saindo do assunto. Vamos voltar para a questão dos tiros. A gente teve mais informações depois disso. Tem um suspeito, o Ryan Wesley Wolf, que, de acordo com as TVs estadunidenses, né, CNN e CBS, foi uma pessoa que já foi presa várias vezes. É um construtor autônomo de moradias do Havaí, com histórico de décadas de detenção e que publicava posts nas redes sociais sobre políticas e temas da atualidade, principalmente críticas contra o Trump. E como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele fala muito sobre a guerra na Ucrânia. Enfim, vamos lá para a Carta Capital. Tá na tela. E na Carta Capital ali já tem, né, quem é um homem apontado como principal suspeito pelos tiros próximos a Trump, a um evento de Trump, né? Daí já tem a foto dele aí, né, com inclusive a bandeira, as cores da bandeira da Ucrânia em uma das bochechas. E que vai nos contar aí, a partir ali do 4º parágrafo, mais ou menos,
um dos temas abordados por Rolfe em suas redes sociais era a guerra da Ucrânia contra a invasão russa. Estou disposto, isso são aspas dele, estou disposto a voar para Kharkiv e seguir para a fronteira com a Ucrânia como voluntário para lutar e morrer. Ele teria escrito aí no Twitter em março de 2022. Bom voyage. No final de abril de 2022, a AFP entrevistou Rolfe em Kiev, né, a capital da Ucrânia, durante uma manifestação em apoio aos ucranianos bloqueados na cidade portuária de Mariupol. Putin é um terrorista e deve ser reprimido, por isso precisamos que todos parem o que estão fazendo e venham para cá agora, declarou na época para a AFP. Então você vê, ele realmente tem uma ligação muito forte com essa questão da guerra da Ucrânia, a ponto de dizer que estava disposto a morrer lutando pela Ucrânia e viajar para a Ucrânia para protestos, etc, etc. Coisa de americano metanfetaminado, na moral, foda-se, né? O cara não tinha... Pois é, agora isso é interessante notar, essa questão, Salmazo, porque essa questão da guerra da Ucrânia é uma das coisas que está causando divisão, né, nas eleições estadunidenses. Porque enquanto o Partido Democrata é claramente pró-Ucrânia e anti-Rússia, etc, etc, o Trump está mantendo uma posição muito mais ambígua. Ele não fala tão fortemente contra o Putin como os democratas, ele não fala tão fortemente pró-Ucrânia como os democratas. Então ele tem uma posição muito mais ambígua, vamos colocar assim, sobre essa guerra. E é uma coisa que as pessoas às vezes pecam um pouco na hora de fazer essas avaliações, que como existe essa questão de na cabeça de muita gente aqui no Brasil ainda, republicano é de direita, democrata é de esquerda. Então o republicano deve ser mais pró-guerra, mais intervencionista nos outros países, etc. Isso não é necessariamente verdade, porque, primeiro, Partido Democrata não é um partido de esquerda. O que a gente tem lá nos Estados Unidos é o partido da direita conservadora, reacionária, com o partido da direita liberal. É isso. E muitas vezes os democratas são mais intervencionistas na questão externa, né, nos outros países, do que os próprios republicanos. Os republicanos às vezes adotam uma política mais América, assim, tipo de olhar para dentro dos Estados Unidos e dane-se o que está acontecendo lá de fora. Os democratas às vezes são muito mais intervencionistas, então faz sentido esse posicionamento, assim como faz sentido esse posicionamento mais ambíguo do Trump, também porque, sei lá, autocratas se fazendo de machão e de extrema direita costumam ser amiguinhos, né? Aliás, se você acha que o Putin é de esquerda, você também tá bem enganado. Bem por fora, né, galera? Né? Mas, enfim, então é uma coisa que faz sentido. E daí eu falei, né, que não se sabe se o atentado de fato aconteceu. Por que eu digo isso? Esse cara aí, ele foi encontrado com uma K-47 com mira telescópica, escondido em arbustos dentro do campo de golfe, entre 275 a 450 metros do Trump. E com uma mira telescópica, gente, não é um tiro difícil, 450 metros. E o que acontece foram que os agentes que estavam fazendo a defesa do Trump dispararam contra ele. Não se sabe se os tiros que foram ouvidos foram só os disparos dos agentes contra o cara, ou se o cara realmente chegou a disparar contra o Trump. Isso é uma coisa que ainda não ficou claro e as investigações do FBI vão esclarecer. Houve disparos? Houve. Disparos dos agentes contra o maluco que estava mirando no Trump. O maluco que estava mirando no Trump chegou a disparar? Ainda não sabemos. No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, 18h52, do dia 16 de setembro, ainda não sabemos. Então, por isso que fica o suposto disparo, o suposto atentado, a tentativa de atentado. Houve um atentado mesmo? Ainda vamos descobrir. Eu ainda adicionaria na lista de suposições aí o fato do cara tá apontando pro Trump essa arma também. Pra mim é uma suposição isso também, né? Vai saber se o cara tava mesmo apontando a arma pro Trump ou não, né?
Se não teve nenhum tiro de AK-47, se o disparo foi só das outras armas, nem sabe se tava ou se não tava ali já apontando ou não, se tinha mesmo uma intenção de atentado e tal, né? A gente não tem, então, né? É um planejamento. A ideia de que ele estaria apontando a arma para o Trump é a afirmação que foi feita pelos agentes que estavam fazendo a defesa, né? Então, tem isso também. Ninguém filmou o cara apontando a arma para o Trump, mas o que eles alegaram foi isso, que ele estava, inclusive, que viram um canhão do rifle, né? Como foi descrito, viram um canhão do rifle apontando para o Trump. Mas se houve disparos, isso realmente não está claro. Nem os agentes da defesa que estavam fazendo a proteção do Trump souberam dizer. Eles viram o cara supostamente aí apontando para o Trump e dispararam contra ele. E foram esses disparos que foram ouvidos pela equipe do Trump. É isso que a gente sabe hoje. Demorou. Vamos saber mais sobre isso dentro de alguns dias aí, provavelmente essas informações vão acabar pipocando aí na imprensa internacional, até porque o Trump precisa, né, dar um jeito de acabar com a descida da ladeira que rolou depois dele ter apanhado no debate para Kamala Harris, né? E Sophie, muito, muito bem lembrado o que você falou ali. No fim das contas, entre democratas e republicanos, todos são americanos, né, galera? Então, é America First, Second, Third e o caralho, né, cara? Pra nós, o que a gente quer é que não mandem bomba pra nós. Não queremos bomba eco-friendly, né, Sophie? Vindo de democrata Exatamente. ou vindo de republicano. Bem, estive aqui com Sofia Labronca. Dá uma olhada no trampo dela aqui em @lentevermelha. Ela é demais. Dá uma olhada aí também aqui em Oguahiro e prestigia a nossa ficha técnica do plantão do Meteoro. Essa galera vale ouro e todos eles merecem o seu respaldo. Falou? Chegue lá, siga essa galera aí que vale a pena e não esqueça da TV Cringe Brasil, hein? Olha só.